A gente abre agora mais uma edição do programa Espaço Aberto sobre saúde e a campanha Fevereiro Roxo, que é o mês de conscientização contra lúpus, Alzheimer e fibromialgia. Objetivo de conscientizar a população sobre as 3 doenças crônicas. Hoje a gente vai falar especificamente sobre lúpus aqui no programa, recebendo em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru como convidado o Dr. Marco Rocha Loures, que é médico reumatologista e presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Gentilmente aceitou o nosso convite para este bate-papo. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado, Lidiane, obrigado ao programa para abrir esse espaço de serviço público, né? Nossa intenção é apresentar à população os graves problemas da saúde, procurar logo um reumatologista, ter acesso e tratar o mais rapidamente possível, que nós podemos desenvolver por que precisa tratar o mais rapidamente possível durante a nossa explanação aqui, para não deixar lesões graves nos órgãos que as pessoas têm acometimento. Excelente. Doutor, esse movimento, né, a campanha Fevereiro Roxo, ela foi criada em Minas Gerais em 2014 com o lema: se não houver cura, que ao menos haja conforto. E aí se popularizou ao longo desses 10 anos em todo o país. Quais são as principais características do lúpus? O lúpus, Lidiane, como o próprio diz, ele vem da palavra grega latina chamado lobo. Porque as pessoas, na época, muitos anos atrás, tinham lesões na face, que lembravam o lobo. Então, uma das características são lesões vasculares, lesões de pele, lesões cutâneas, das mais variadas, tá? Pode ser na pele, pode ser no dorso, no corpo, pode ser nos braços. E, como eu falei, são as mais variadas alterações. Essa é uma característica. A outra é febrícula, dores articulares, dores musculares, perda de peso, queda de cabelos, uma característica muito, muito comum, né? E a falta de apetite. Então, logicamente que as pessoas, nem todas as pessoas apresentam isso. Umas apresentam mais uma alteração clínica, outras menos. Então, é muito característica. Logicamente que a história da pessoa, a história familiar, porque é uma história também de familiar, porque tem história genética, né? Tem uma ligação familiar. E a gente, então, diante disso, faz os exames de laboratório, exames, às vezes, de biópsia, e que nós chegamos ao diagnóstico. Então, é importante, sim, que a gente faça o diagnóstico precoce, o mais cedo possível, para tratar o mais rapidamente também. Qual é a origem? O que é que provoca o lúpus, doutor? Uma boa pergunta. É a genética, né? O fator genético está muito ligado às pessoas com lúpus eritematoso sistêmico, mas existem gatilhos, aquilo que piora. Então, por exemplo, o sol piora, o cigarro piora, a parte emocional, se a pessoa está mais equilibrada emocionalmente ou não, às vezes passando um período ruim na família, ou ruim no trabalho, ou a parte pessoal mesmo. Então, o desequilíbrio dessa parte entre o corpo e a mente podem ser gatilhos para a crise da doença ou para iniciar a doença. E alguns medicamentos podem levar também a esses gatilhos. Doutor, quais são os primeiros sinais de manifestação da doença? Aquelas que você olha e fala, puxa, sinal amarelo. Isso. Logicamente, Lidiana, a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial, tá? Então, o que acontece quando chega no consultório ou no ambulatório de universidades? As pessoas têm, por exemplo, queda de cabelo, têm fraqueza muscular, dores articulares, febrículas, inapetência, quer dizer, fadiga, falta de apetite. Isso pode ser qualquer doença, logicamente, mas para um reumatologista mais assim experiente, a gente logo diagnostica como lúpus eritematoso sistêmico. Claro que precisa fazer diagnóstico com outras doenças. Muitas doenças apresentam as mesmas características. Mas, como eu falei, pelo exame clínico da pessoa, pela história da pessoa, a gente pergunta como começou, o que piora. Pela história familiar, se tem alguém com doença autoimune, doença reumatológica na família. E aí, logicamente, a gente tem aí uma das hipóteses diagnósticas, né? Então, isso que eu falei. Sintomas são queda de cabelo, fraqueza muscular. Doutor, a gente tem um dado aqui, né, de que lúpus atinge mais pessoas na faixa etária ou se manifesta, né, entre 20 e 45 anos de idade, podendo ou se manifestar de forma lenta e progressiva em alguns meses, ou de maneira bem mais rápida em algumas semanas, né? Por que a manifestação acontece nesse momento da vida?
É, uma incidência, isso a gente faz estatística e tem uma incidência maior nesse período mesmo, em mais em mulheres. Mas por que isso? Não se tem uma resposta. Então, pode se atribuir aos hormônios femininos, mas os trabalhos não mostram que existe uma concordância disso. Porque existem algumas doenças, por exemplo, como a gota, é mais em homens. E os hormônios, tanto no caso do lúpus, o feminino, como no caso do homem, o masculino, eles não têm diretamente um relacionamento de causa, né, de causal. Então, é mais estatística, mais em mulheres, né, nessa faixa que você falou, de 20 a 40 anos. Mas podemos encontrar também em outras faixas, né? Existe o lúpus neonatal, em que as crianças nascem com lúpus, mas elas recuperam rapidamente. Então, mães lúpicas podem apresentar crianças com lúpus também neonatal. Só que não é tão arrastado quanto o de adulto. Então, é questão mais estatística, Lidia. Você até comentou sobre esse perfil das mulheres, né? A gente tem um dado aqui que o lúpus afeta mais mulheres do que homens, sendo 9 em cada 10 adultos diagnosticados com a doença do gênero feminino. No Brasil, essa situação não é diferente. Agora, doutor, como que funcionam os tratamentos, né? Diagnóstico feito com relação ao lúpus, como é que esses tratamentos, o que a gente tem de disponível hoje para esses pacientes? Excelente pergunta também, porque o tratamento ele exige também que a pessoa seja acompanhada, porque o lúpus tem variação de crises, né? Você pode fazer um diagnóstico, ser tratado, eventualmente, por um motivo ou outro, pode ter crises repetidas. Então, o acompanhamento seriado é importante, ouvir as orientações médicas, entender que a doença é uma doença crônica, que precisa ser cuidada, tratada, tomar os remédios específicos na hora certa, na dose certa. E esse equilíbrio entre o corpo e a mente é importante, então, um equilíbrio bem tranquilo de estabilidade emocional, né, é importante. Mas os medicamentos, logicamente que existem avanços na medicação, nós usamos ainda o corticoide em doses baixas, a dose mais baixa possível, no menor tempo possível, às vezes podemos dar dose alta, nós fazemos pulsoterapia com corticoide, né? São doses altas em pouco tempo, tem tido bons resultados, mas a gente começa a diminuir o mais rapidamente possível por causa dos efeitos colaterais. Nós usamos medicações antimetabólicas, que são aquelas que diminuem a forma de produzir autoanticorpos, né? Porque é uma doença autoimune, é aquilo que produz defesa contra ele mesmo. O que é autoimunidade? Quando você tem, por exemplo, vírus como o da dengue, essas doenças que são mais viróticas, nós produzimos anticorpos, a nossa defesa contra esses agentes externos. No caso da autoimunidade, nós produzimos anticorpos contra as nossas células. E isso prejudica, logicamente, o nosso desenvolvimento do dia a dia. Então, controlar essa autoimunidade. Existem agora os medicamentos chamados biológicos. São medicamentos que atuam no processo inflamatório. São vários tipos de imunobiológicos, né? E que têm tido bons resultados. Então, o que a gente vê nos congressos, nas reuniões internacionais, aqui no Congresso Brasileiro, no Congresso Europeu, no Congresso Americano, é que cada ano existem medicamentos novos que nos ajudam a tratar os pacientes com boa qualidade de vida. Porque nós, como não tem cura, mas tem qualidade de vida, é isso que nós preconizamos, que a pessoa tenha o seu tratamento, tenha a sua qualidade de vida preservada e que entenda que a doença é uma doença que é tratável. Ou seja, diagnóstico feito, o paciente passa a conviver com essa condição ao longo da vida, porém, mediante esses tratamentos e a redução dos fatores de risco, da exposição aos fatores de risco, uma qualidade de vida melhor, maior é garantida, né, doutor? Exatamente. A pessoa primeiro tem que entender que ela tem uma doença crônica e tem que tomar alguns cuidados. A segunda é que nós temos que informar a família também, que é importante. Passar também onde ela trabalha, os colegas de trabalho entendam, os amigos entendam que é uma doença crônica, precisa tomar cuidados. Depois, o tratamento medicamentoso, como você falou. Evitar esses gatilhos, né, como o sol, fumar, a bebida alcoólica, a parte emocional. Então, é um conjunto de coisas que são necessários para que a pessoa tenha uma qualidade de vida. Doutor, só para a gente finalizar, eu gostaria de
que o senhor reforçasse a importância de campanhas como essa, campanha Fevereiro Roxo, né? Que tipo de atividades são desenvolvidas e por que é importante para os pacientes que a população se conscientize, né, sobre causas, sintomas, tratamentos a respeito do lúpus. É importante, porque assim, às vezes a pessoa vai numa unidade baixa de saúde, um posto de saúde, ele alertar o médico, que ele, poxa, doutor, porque como eu falei, diagnóstico diferencial. Será que não tem uma doença autoimune, doença reumática, uma doença, por exemplo, lúpus? Então, reforçando, queda de cabelo, falta de ar, fadiga, dor muscular, dor articular, que é assim, manchas na pele. Lembrar de que manchas na pele, grande parte são doenças autoimunes também, tá certo? Por exemplo, se você toma um medicamento e esse medicamento ele dá uma reação, ela pode fazer doença autoimune, embora seja uma coisa externa, ela pode se tornar permanente fazendo doença autoimune. E lembrar disso ao médico clínico, de que pode se encaminhar para o reumatologista. Mas essas campanhas são importantes para isso, para fazer um diagnóstico mais inicial, um tratamento mais precoce, para não deixar lesões. Porque o grande problema do lúpus, Lidiane, é fazer lesão renal. Então, muitos pacientes que às vezes não tratam ou não sabem o que tem, eles têm que fazer, às vezes, transplante renal, diálise. Tá? Então, é um problema sério. E nós temos também na sociedade um efeito de auxílio público, de até prestar um serviço público, um Instagram para o público leigo, que é o reumatologista, que é @reumatologista, né? Que é o Instagram do reumatologista para a população. E ali nós temos não só o lúpus, mas outras doenças autoimunes, de uma forma bem esclarecedora, para ele entender o mecanismo da doença. Nós temos várias palestras com o público, com alguns artistas que têm também lúpus, tem vários artistas com lúpus e que eles estão prestando serviço à população também. Então, eu agradeço imensamente essa abertura, porque a sociedade tem uma aproximação com a população no sentido de esclarecimento, né? E nós temos uma aproximação também com as associações de lúpus e doenças reumáticas, no sentido de fazer com que a população tenha acesso às informações. Perfeito, agradeço a participação conosco aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual, pela TV e Rádio Câmara Bauru, Dr. Marco Rocha Loures, ele é médico reumatologista e presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, gentilmente atendeu o nosso convite para este bate-papo. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pelos esclarecimentos todos. Um abraço a você, aos seus ouvintes, e dizer que a sociedade sempre está aberta e está disposta a esclarecer essas doenças que são imunes, são graves, mas são tratáveis e que dá às pessoas uma qualidade de vida excepcional. Muito obrigado, um abraço. Nós que agradecemos você também que nos acompanhou aqui na TV e Rádio Câmara. E lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento também pelo nosso canal no YouTube. Procure lá, TV Câmara Bauru. Até a próxima!